Durante meses, Nicolas Dufresne vinha sentindo um desconforto que corroía sua paz. A casa que comprou há 6 anos neste subúrbio tranquilo, rodeado de vegetação, tinha sido seu refúgio de paz, o seu refúgio depois de dias longos e muitas vezes estressantes. Há muito que sonhava viver num lugar tranquilo, longe do barulho incessante da cidade, um lugar onde pudesse recarregar as baterias, ter tempo para pensar, ler, meditar. Cada detalhe de sua casa, desde a fachada de tijolos vermelhos até as grandes janelas com vista para o jardim, foi cuidadosamente escolhido para proporcionar a paz interior que ele tanto desejava. A piscina representava o destaque do seu oásis. Ela era muito mais do que apenas uma piscina de água. Era o seu santuário. Um lugar onde ele pudesse mergulhar no frescor da manhã ou da noite, após um dia exaustivo de esboços de projetos arquitetônicos complexos. A água cristalina, que parecia se renovar a cada mergulho, simbolizava a pureza e a tranquilidade que ele buscava. Muitas vezes ele tomava banho lá sozinho, seus pensamentos vagando enquanto ouvia o canto dos pássaros, o sussurro do vento através das árvores e o suave bater da água. Ele se sentia desligado do mundo e em harmonia com a natureza. Este lugar, onde não havia expectativas nem julgamentos, era o seu reduto, um domínio pessoal onde ele podia simplesmente ser ele mesmo, longe dos constrangimentos da vida cotidiana. No entanto, tudo isso mudou desde a chegada dos novos vizinhos, a família Leroy, no verão passado. A família Leroy, composta por um jovem pai e uma mãe, bem como pelos seus 2 filhos indisciplinados, mudou-se para a casa vizinha durante um mês particularmente quente. Nicolas, inicialmente curioso, acolheu os recém-chegados com a esperada polidez e gentileza. Os Leroy pareciam pessoas legais, ou pelo menos se apresentavam como tal. A chegada deles trouxe um certo frescor ao bairro, uma lufada de ar novo, ou pelo menos foi o que Nicolas pensou a princípio. Eram jovens, cheios de energia e entusiasmo, e o seu entusiasmo pela vida parecia ilimitado. Mas muito rapidamente, o que era uma aparente bênção transformou-se num tormento implacável. A família Leroy passou a ocupar o espaço de Nicolas de forma insidiosa. A sua presença tornou-se cada vez mais tangível e intrusiva. Eles vinham sentar-se ao redor da piscina, passando horas ali sem pedir permissão. Nicolas os observou em silêncio ao princípio, seu olhar pousado neles através das janelas, seu coração batendo um pouco mais rápido a cada dia. Ele não se atreveu a intervir, nem a lembrá-los de que aquela piscina, aquela propriedade, lhe pertencia. Como ele poderia? Eles eram jovens, afáveis e pareciam inocentes. Mas o seu comportamento cada vez mais invasivo não escapou a Nicolas. Nadavam ruidosamente, chapinhando de alegria, gritando, rindo, ignorando completamente o espaço de Nicolas. Muito rapidamente, o uso diário da piscina tornou-se uma rotina que, para ele, se tornou cada vez mais insuportável. Todas as manhãs ele acordava com a mesma apreensão, imaginando se hoje novamente teria chance de desfrutar de seu refúgio de paz. Mas todas as vezes eles estavam lá, como uma sombra persistente. A piscina, outrora um símbolo de serenidade, tornou-se uma área partilhada sem o seu consentimento. A princípio, Nicolas disse a si mesmo que era um pequeno inconveniente temporário. Talvez eles estivessem apenas entusiasmados no início, imaginando que ainda estavam conhecendo o novo ambiente. Afinal, era verão. Ele esperava que isso não durasse, que o barulho acabasse diminuindo quando o período de férias terminasse. Mas os dias passaram, depois as semanas, e a situação não melhorou. Os Leroy continuaram a invadir o seu espaço, tornando a sua piscina uma propriedade partilhada, e ele contentava-se em observá-los cada vez mais em silêncio. Ele não se atreveu a confrontar os Leroys, nem a pedir-lhes que saíssem, ou pelo menos a mostrar respeito pelo seu espaço. Os vizinhos tinham um ar tão despreocupado e Nicolas temia ser visto como um mau vizinho, aquele que olhávamos com desconfiança nas reuniões de bairro. Ele era um homem introvertido e bastante reservado que odiava conflitos. Disse a si mesmo que se os Leroy tivessem um problema, certamente o resolveriam sozinhos. Mas, no fundo, ele sabia que esta situação não era mais sustentável. Os Leroys não tinham constrangimento. Cada vez que usavam a piscina, deixavam para trás uma verdadeira carnificina. Latas de refrigerante amassadas, embalagens de doces presas nas bordas da piscina, toalhas deixadas no gramado, pedaços de comida na água. O cheiro de gordura de churrasco pairava no ar, impregnando cada centímetro do quintal. Uma noite, ao voltar do trabalho,
Nicholas encontrou um enorme respingo de ketchup na calçada perto da piscina e uma cadeira de praia quebrada, como se alguém tivesse deliberadamente tentado quebrá-la por raiva ou por ignorância. Ele tomou banho naquela noite, mas algo nele havia mudado. A água já não parecia tão límpida, o frescor da piscina estava poluído por esta invasão. O respeito pela propriedade dos outros parecia ser um conceito que lhes escapava totalmente. Nicholas teve então a impressão de que os vizinhos viam nele apenas um estranho, uma presença invisível, cujo pátio e piscina podiam ser utilizados como quisessem. Mas a situação não parou por aí. Os Leroy começavam a sentir-se no direito de organizar festas e churrascos barulhentos a qualquer hora do dia. Num sábado, eles fizeram uma festa surpresa de aniversário para o filho mais novo. A música ecoou pelas paredes de Nicholas, os pratos quebraram e as risadas explodiram, lembrando-lhe dolorosamente que ele não tinha mais controle sobre seu próprio espaço. Numa noite de verão particularmente quente, depois de um dia de trabalho particularmente difícil, Nicholas voltou para casa, exausto, e encontrou a piscina novamente ocupada. O sol descia lentamente no horizonte, pintando o céu com uma cor quente, quase dolorosa, quando Nicholas dobrou a esquina da sua rua. Ele não queria voltar, enfrentar a realidade de casa, um lugar que não lhe pertencia mais. O calor do verão parecia ter penetrado todos os cantos de sua mente, e o dia de trabalho que acabará de passar havia esgotado toda a sua energia. A frustração o dominou enquanto passava horas desenhando planos, ajustando detalhes arquitetônicos para clientes que, como ele, tendiam a ignorar os limites do respeito. Mas naquela noite não foi a pressão do trabalho que mais o pesou. Eram os ruídos incessantes da vida dos seus vizinhos, destruindo a sua frágil tranquilidade. Ao se aproximar de sua casa, ouviu uma música, um ritmo cativante, mas estranho aos seus ouvidos. Quanto mais perto ele chegava, mais o volume parecia aumentar. Parou abruptamente na calçada, o olhar voltado para a piscina, como uma espécie de magnetismo que não o deixava em paz. Os Leroys, como sempre, tomaram posse de seu espaço. Mas esta noite, eles não estavam sozinhos. Eles convidaram amigos e a festa estava a todo vapor. A música estava tão alta que ele podia sentir as vibrações graves através das janelas de sua própria casa. Ele fechou os olhos por um momento, cerrando os punhos, imaginando se algum dia seria capaz de encontrar alguma paz novamente. Tentou se acalmar, respirar fundo, mas sabia, no fundo, que isso não era mais possível. Não se tratava apenas de barulho, foi a violação incessante do seu espaço, da sua privacidade. Não era o som das vozes alegres ou das risadas dos vizinhos que o irritava, mas a total indiferença deles ao que ele sentia, a sua presença. A piscina, que já foi seu santuário, tornou-se uma extensão de seu território, conquistou terras às quais não tinha mais direitos. E a raiva que sentia não era mais dirigida apenas a eles, mas a si mesmo, por permitir isso, por não ter reagido antes. Num acesso de raiva e frustração, ele foi até sua garagem, onde guardava vários produtos químicos. A frustração se tornou um nó na garganta, um calor denso preenchendo todo o seu corpo. Suas mãos tremiam levemente quando ele cruzou a soleira da garagem. Foi lá que guardou, entre outras coisas, produtos químicos utilizados em seus projetos arquitetônicos, produtos que acumulou ao longo dos anos. Sempre teve uma abordagem metódica na sua profissão, tendo cuidado de dominar as ferramentas necessárias ao seu trabalho. Mas esta noite ele não estava mais pensando em arquitetura. Pensou na piscina, naquele lugar que se tornará símbolo de uma invasão silenciosa, e já não via outra solução. Ele caminhou em direção à prateleira onde guardava as garrafas de produtos. Seu olhar se fixou em uma garrafa específica. Era um produto que ele havia usado no passado para tratamento de água, um composto químico que ele sabia que poderia desestabilizar rapidamente o equilíbrio da piscina. A água ficava turva, quase opaca, com um odor nauseante que impossibilitava nadar. Ele sabia que esse veneno não era fatal, mas o suficiente para arruinar o experimento dos Leroys. Uma vingança doce, mas eficaz. Ele teve pensamentos semelhantes meses atrás, mas sempre os deixou de lado, lembrando a si mesmo que não era seu estilo responder à violência com violência. Mas naquela noite tudo foi diferente. Ele não era mais aquele homem calmo e atencioso. Ele havia se tornado uma espécie de espectador indefeso de sua própria vida, um homem cuja frustração o transformará em ator numa cena que ele nunca quis representar. Ele percebeu que iria ultrapassar uma linha, uma fronteira que nunca imaginou ultrapassar.
Mas ele não conseguia parar. Ele ficou na frente da piscina, a garrafa nas mãos. Os sons da festa ficaram distantes enquanto ele ficava em frente à água, a garrafa entre os dedos. A ideia de destruir a piscina dos Leroys, de inutilizá-la, agora lhe parecia óbvia. Não foi uma simples vingança. Foi mais do que isso. Foi uma forma de ele recuperar algo que pensava ter perdido, seu território, sua tranquilidade, a paz que ele conhecera aqui, no seu jardim. Seus movimentos eram lentos, quase solenes, como se estivesse se preparando para cometer um ato irreversível. Ele lentamente esvaziou a garrafa na água, uma estranha sensação de alívio enchendo sua mente. A água, antes límpida e convidativa, agora estava ficando turva. Uma turbulência profunda, uma metáfora para a confusão que sentia por dentro. Mas esta desordem, neste preciso momento, parecia-lhe estranhamente libertadora. No dia seguinte, Nicholas observou os vizinhos como um espectador silencioso. Na manhã seguinte, quando o calor do dia aumentou, Nicholas ficou atrás das cortinas da sua sala. Ele não estava com pressa. Ele estava esperando. Ele não queria estar ali, no centro da ação. Não, ele preferiu recuar para as sombras e observar, como um observador imparcial, o que estava prestes a acontecer. Ele sabia que a piscina seria inutilizável para os Leroys. Ele não tinha intenção de intervir. Ele estava simplesmente esperando que eles percebessem o que havia sido feito. Ele esperava o caos. Ele esperou para ver seus rostos decompostos, suas mãos se debatendo na água em vão, sua incompreensão sobre o que estavam prestes a descobrir. Esse momento chegou à tarde. Ele estava certo. Em poucas horas, os Leroys chegaram, felizes e barulhentos, como sempre. Eles correram para a piscina, os filhos correndo na frente, os amigos atrás. Mas quando mergulharam na água, foi um choque. Eles saíram quase imediatamente, lutando para tomar ar fresco, os rostos contorcidos de desgosto. A água ficou turva, uma lama flutuante, exalando um odor desagradável. As crianças começaram a chorar, em pânico, enquanto os adultos gritavam insultos para a casa de Nicholas, dominados pela frustração. Eles pediram ajuda, mas não havia nada que pudessem fazer. A festa deles foi arruinada. O verão deles foi desperdiçado. Nicholas ainda os observava com um sorriso imperceptível nos lábios. Era um sorriso sem alegria, sem satisfação real. Foi mais um suspiro de alívio, um momento em que ele finalmente se sentiu no controle de alguma coisa. Mas esse sentimento não durou. Rapidamente, ele viu as sirenes da polícia estacionadas em frente à sua casa. Um vizinho, preocupado com a comoção, alertou as autoridades. Os Leroys apresentaram queixa e a polícia veio investigar. O som da festa descarrilada morreu sob o barulho dos veículos da polícia e o ar de repente ficou mais pesado. A polícia bateu à sua porta. Nicholas de repente se sentiu vazio. Aquele sorriso que ele usava desapareceu em uma fração de segundo. Ele agiu. Mas a que custo? O veneno que ele despejou na piscina não prejudicou apenas a água. Ele estava atacando algo muito mais profundo dentro dele. Aos seus princípios. Para sua integridade. Para sua humanidade. A investigação, embora longa e cuidadosa, acabou por revelar que a contaminação da piscina foi na realidade apenas um erro dos próprios Leroys. Os proprietários não seguiram as dosagens corretas dos produtos químicos para a manutenção da água, o que causou uma reação adversa, tornando a piscina inadequada para nadar. O produto utilizado por Nicholas, embora potencialmente perigoso, não teve os efeitos que ele imaginava. Ele não poderia imaginar que sua tentativa de vingança, simplesmente perturbando o equilíbrio da água, acabaria saindo pela culatra de forma tão inesperada. Os Leroys, enfurecidos, tentaram culpar Nicholas, mas não tinham provas concretas. Afinal, não havia como provar que ele era o responsável pela contaminação. O incidente rapidamente se tornou alvo de boatos na vizinhança, mas as autoridades, tendo concluído que havia um mal-entendido, decidiram não prosseguir com o assunto. O que parecia uma vitória para Nicholas, de certa forma, só aumentou o peso da sua culpa. O incidente foi rapidamente esquecido pela comunidade, mas não por ele. Era como se, ao brincar com a água, ele tivesse manipulado inconscientemente uma parte de si mesmo, uma parte que antes não queria ver. A culpa o atormentava por dentro, mais forte do que a adrenalina que sentiu ao cometer seu ato. Durante dias,
Ele se lembrou de cada detalhe, de cada pensamento que o levou a esse extremo. A investigação revelou a inocência de sua própria intenção, mas destacou sua incapacidade de administrar suas frustrações. Foi esta incapacidade, este sentimento de despossessão da sua própria vida e do seu próprio espaço, que o levou a procurar uma solução desde o exterior, em vez de compreender as raízes da sua infelicidade. Os vizinhos, os Leroys, não foram responsáveis pelo seu isolamento, mesmo que o seu comportamento tenha sido um gatilho. E, no entanto, a dor da insegurança social, o ruído que perturbava sua tranquilidade, esta invasão constante do seu espaço íntimo, não podiam mais ser ignorados. Tudo o que ele havia investido naquela piscina, todas as noites sem dormir pensando na injustiça de sua situação, parecia em vão. A imagem da água turva, um lugar que antes era sinônimo de relaxamento e que se tornará cenário de seu desespero, queimou-se ainda mais profundamente nele. Não foi a água que ele contaminou, mas a si mesmo. Pensando em tudo isso, surgiu nele uma ideia. Ele não poderia simplesmente apagar silenciosamente seu erro. O que ele fez não poderia ser corrigido por um pedido formal de desculpas ou gestos isolados. Ele teve que tentar entender o que estava escondido por trás do seu próprio desconforto, essa incapacidade de compartilhar seus sentimentos e estabelecer limites claros. Então ele decidiu agir, não para ser perdoado, mas para compreender e, talvez, reconciliar-se. Certa manhã, ele reuniu coragem e foi até os Leroys. Ele bateu na porta deles, com o coração disparado. Quando abriram, ele pediu desculpas imediatamente, sem hesitação. Explicou-lhes, com uma sinceridade que os comoveu, o fardo que carregava há meses. Falou-lhes das suas frustrações, da sua solidão, da dificuldade de viver num mundo onde muitas vezes nos sentimos incompreendidos e invadidos. Para sua grande surpresa, os Leroys não pareciam hostis. Após um pesado silêncio, eles começaram a compartilhar suas próprias histórias. Tal como ele, por vezes tinham dificuldade em expressar as suas próprias necessidades e frustrações. Suas vozes altas, sua música alta, eram apenas uma forma de resistência ao seu próprio sentimento de serem invisíveis, uma resposta estranha a um mundo que parecia ignorá-los. Não houve reconciliação imediata, mas sim um primeiro passo para a compreensão mútua. Foi o início de uma mudança lenta e quase imperceptível. Os dias passaram e as trocas tornaram-se mais frequentes. Começaram a reunir-se regularmente à volta da piscina que, apesar de tudo, continuou a ser o ponto de encontro das suas discussões. Ao longo dos meses, foram encontrados compromissos. Nicholas chegou a se oferecer, um dia, para compartilhar um churrasco com os Leroys, e dessa vez, fez isso com uma leveza que há muito não sentia. Riam juntos, conversavam sobre tudo e nada, como vizinhos que aprenderam a se entender. A piscina, outrora símbolo do seu desejo de vingança e solidão, tornou-se um espaço onde aos poucos foram tecendo os fios da convivência pacífica. Já não era uma simples posse, mas um lugar de reconciliação. Nicholas aprendeu que a verdadeira vitória não reside no controle do espaço, mas na capacidade de transformar relações conflitantes em algo mais construtivo, mais humano. Ele percebeu, um dia, que o que havia perdido não era a piscina, mas sua própria capacidade de se conectar autenticamente com outras pessoas. E, numa tarde ensolarada, deitado à beira da água, com os Leroy a poucos passos de distância, ele compreendeu que às vezes a paz começa com um simples ato de vulnerabilidade.